Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 2 Samuel, capítulo 9, que diz assim: a bondade de Davi para com o filho de Jônatan. E disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jônatan? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamá-lo que viesse ao rei. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há o filho de Jônatan, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. A Ziba respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi traz-lo de Lodebar, de casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jônatan, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui o teu servo. Então disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatan teu pai, e te restituirei, glória a Deus, aleluia, todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão para sempre na minha mesa. Glória a Deus, aleluia, até aí. A aliança de Davi foi feita com o pai de Mefibosete. Mefibosete ainda não era nem gente, nem existia. Mas quando a pessoa é uma pessoa honrada, pode passar o tempo que passar, aquilo que ele promete, que ela promete, ela pode até ficar no prejuízo, mas que ela faz aquilo que ela prometeu se cumprir, ela faz. Se nós que somos ser humano, alguns ser humano tem esse caráter, faz, agora tu imagina o nosso Deus que te fez uma promessa, que vai te restituir tudo aquilo que foi roubado, que foi tirado de ti. Ele vai te restituir. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. A amizade de Davi com Jônatan era uma amizade que Jônatan ficava até contra o seu próprio pai, mas a favor de Davi. Mas não era porque ele era mau, não. Porque como Davi tinha sido ungido rei, Jônatan sabia que o pai dele estava desequilibrado. E Saul ficava armando cilada para matar Davi. E Jonas avisava. Então eles dois ficaram tão amigo, a ponto dele fazer essa aliança e dizer: olha, se eu morrer primeiro, quem morrer primeiro cuida da família um do outro. E assim ficou. Aí Jonathan morre. Filho de Jonathan sofre um acidente, né? Fica aleijado de ambos os pés e vai para um lugar chamado Lodebar, ou seja, terra de esquecimento, aonde ninguém nem se lembrava. Claro que ele tinha que se esconder para aquele lugar, porque normal seria que Davi encontrasse Mefibosete e matasse, porque Mefibosete era o único herdeiro que poderia reivindicar o reinado. Mas só que quem tinha dado o reinado para Davi não era homem, não. Quem levantou Davi foi Deus, não foi homem, não. Assim como quem levantou Saul também. Mas só que Deus tirou, arrancou o reinado de Saul e deu para Davi, por quê? Pela desobediência. A desobediência na nossa vida, ela nos tira do trono, ela afasta nós da presença de Deus. Acontece tanta tragédia na nossa vida, na nossa casa, por quê? Quando nós estamos desobedecendo a Deus. Não significa que porque está acontecendo coisa na tua família,
Tem coisa que acontece que é a lei da gravidade, a lei do... que acontece com todo ser humano, né? A gente não presta atenção em alguma coisa e algumas coisas se desequilibra também. Não significa que tudo é por causa disso, não. Não. Quer dizer que tudo que acontece na minha casa eu estou pecando? Não, não é por aí também. Você sabe quando você está fazendo as coisas erradas e quando você está fazendo a coisa certa. Nós não somos um bebezinho mais não, né não? Nós já sabemos o que é bom e o que é ruim. E Deus tira Saul do trono e dá para Davi. E ali Jonas vira muito amigo de Davi. E Davi vence a batalha, supera Saul, né? Toma posse. E aí Davi está livre ali, está descansado. E ele lembra da promessa da aliança que ele fez com o amigo dele. Mas tem gente que é assim, que quando ele está no bem bom, porque agora Davi já estava, Deus tinha dado descanso para Davi, já, de algumas batalhas. De algumas batalhas, Deus já tinha dado descanso para ele. Então ele estava descansado e Deus, olha, lembra que tu prometeu, entendeu? Lembra que você prometeu. Porque tem gente que é assim, quando ele quer uma coisa, ele promete até o céu que não é dele. Mas depois que ele conquista, ele esquece. E Davi, Deus fez Davi lembrar. E Davi disse, não, vou ajudar. Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul? Tem. Aí o fofoqueiro que tinha pegado tudo que era de Saul, porque ele era um servo de lá da casa de Saul, disse, não, agora Mefibosete está naquela terra de esquecimento. Quem vai lembrar dele? O rei não vai lembrar. E eu estou dentro do palácio, tudo que eu puder fazer para que Davi não se lembre de Mefibosete, eu vou fazer. Ele não vai se lembrar. Tem muitos riba nos nossos caminhos? Tem muitos riba por aí fazendo intriga, fazendo fofoca, fazendo maracutaia. Mas não adianta não. Porque quem nos justifica é Deus. E na hora certa ele vai nos dar a vitória. Vai. E Davi, fofoqueiro, fala, existe. Está lá na terra do esquecimento. Davi diz, vai buscar. Se Ziba não fala que era aleijado, Davi dizia, não, dando um recado lá para ele vir até mim. Mas Davi disse, não, vai buscar. Ou seja, porque ele sabe que Mefibosete é aleijado, então pega um carro aí e vai buscar Mefibosete. Carro do rei, vai lá buscar. Tu já imaginou? Mefibosete não estava tão assim, estava numa cidade, um lugarzinho tá esquecido lá onde o vento faz a curva, mas não estava tão mal, porque já tinha até esposa e filho. Tinha um filho chamado Mica. Então não estava tão assim. Alguém sabia que Mefibosete podia estar onde estava, mas que ele é filho de rei. Aliás, ex-rei, né? Mas que é da linhagem real. E tem o seu valor. Pode até querer te sujar que nem pau de galinheiro, pode até falar mal de você, pode te lixar, pode fazer o que quiser. Mas o brilho que está em você, ninguém apaga. Pode vir inseto de todo lado, porque os insetos, quando ele não pode ver uma luz acesa, porque o calor, a luz e o calor atrai inseto de todo jeito. Você já viu no inverno, quando acende uma lâmpada? Pode ser até no verão. Quando acende uma lâmpada, sempre aparece um inseto perto para querer ofuscar. Mas não adianta, não. Pode Ziba falar o que quiser. Ziba, Jezabel, Pombagiros, o demônio, a demoniada toda. Para querer te ocultar, para querer impedir de tu tomar posse, de tu ser restituído, mas não vai impedir, não. Ninguém vai impedir de tu tomar posse daquilo que Deus preparou para você. Passa o céu e passa a terra, mas a palavra do Senhor não volta atrás. Não volta vazia. Antes ela faz aquilo para que ela foi enviada. E aí, Mefibosete chega na casa, no palácio de Davi. Mas quando Mefibosete chega, ele chega assustado. Por quê? Com toda a razão que ele chega assustado. Por quê? Será que esse rei mandou me buscar? Agora pronto, agora além de ser aleijado, vou morrer. Porque eu sou o único da linhagem. Aliás, homem, né? Porque Davi era casado com uma das filhas de Saul. Era casado. Aquela ratazana lá. Mas amava Davi. Mefibosete, Davi fala, eis aqui o teu servo.
Sabe, Mefibosete, ele não se exalta. Ele fala para Davi, quem é o teu servo que não passa de um cão morto para que tu se lembra? O que Davi fala? Mefibosete, não temas, porque da agora em diante tu vai sentar comer na minha mesa como um dos meus filhos. Todos os dias tu vai sentar na minha mesa e vou te restituir tudo que era de Saul, teu pai. Eu vou te dar todas as terras. Ah, tá vendo só? O Ziba já tinha tomado posse de tudo. Mas o que vai acontecer? Agora Ziba e toda a sua casa vai trabalhar para Mefibosete para que haja pão na mesa, na casa de Mefibosete. Adiantou o Ziba ir por trás, sabe, por destra, roubar tudo que era de Mefibosete? Ficou? Mas devolveu. Tudo aquilo que roubaram de você, tu vai ser restituída. Deus vai te devolver centavo por centavo. Vai ser restituído. E Ziba vai trabalhar. E Mefibosete vai sentar na mesa do rei que nem um filho. Porque naquela época, aleijado nem podia entrar no palácio. Mas tinha uma aliança. Tinha uma aliança e aquilo ali fazia diferença em tudo. Deus tem uma aliança contigo, com a tua casa, com a tua descendência. E isso faz toda a diferença. Então pode se levantar. Muita gente fala, eu não sei o que acontece. Eu já fiz tudo, já fiz o possível e o impossível para acabar com a raça dela. Mas parece que ela é igual uma fênix. Ela se levanta, ele se levanta da cinza. Quando eu penso, acabou, lá vem ela com uma nova. Tem sempre um novo na vida dessa pessoa. Tem, porque aonde Deus está, ele renova. Ele renova as forças, o vigor. Ele restitui. E Ziba pensava, não, se eu falar assim, o rei não vai querer trazer ele para casa. Não, ele está na terra de esquecimento. Já imaginou a carruagem entrando lá? Todo mundo diz, quem será? Carruagem do rei veio buscar quem aqui? Aquele que todo mundo achava que Deus não estava na vida dele, que Deus não era com ele, porque andava se arrastando. Já imaginou a pessoa andar se arrastando e dizer, eu sou filho de rei? Tu tá ficando doida, Pensei que tu fosse aleijado só das pernas, mas eu tenho certeza que tu tem um parafuso a menos. Teu cérebro não funciona. Te enxerga, tu não te enxerga, não? Valoriza. Mas a palavra de Deus diz que quando fosse chegar ao final dos tempos, o amor no coração de muito ia se esfriar. Tu imagina uma aliança feita há tanto tempo e ser lembrada? Deus faz lembrar. Sabe por quê? Porque quando tem aliança que nós fazemos, que Deus está no negócio. E a Bíblia diz que o que é ligado aqui na terra é ligado no céu. E na hora que você fez essa aliança, Deus concordou. Deus disse, está ligado. E aí é por isso que não tem quebra. Não tem quebra. Pode entrar quem entrar no negócio. Mas Deus vai atirar um por um e vai te devolver. Vai te devolver, tá? Vai te devolver. Não precisa ficar chorando, não. Eu sei que não é fácil esperar. Mefibosete ficou quanto tempo? Não era mais um bebezinho, que ele já estava casado. Já tinha um filho, uma esposa. Então não foi da noite para o dia. Tem o seu processo, porque o nosso relógio é diferente do relógio de Deus. Nosso tempo não é igual ao tempo de Deus, não. Mas não se preocupa de ficar se olhando no espelho e dizer, meu Deus, eu já estou passada, eu já estou passado. Será que vai dar tempo? Vai dar tempo. Se Deus te prometeu, vai cumprir. Assim como cumpriu na vida de Mefibosete. Vai cumprir na tua vida. Vai ser restituído. Mas era a única coisa que eu tinha. Era a última vaquinha que eu tinha. Pois é. Tu vai ser restituído. E Ziba vai trabalhar para você. Aquele que fez a maracutaia, que fez a panelinha, que fez a fofocada, que fez o fuxicada, para tu passar por tudo que tu passou. Mas sabe o que é a vantagem? É que quando Deus nos restitui, ele faz nós esquecer de toda aquelas amarguras, de toda aquela tribulação que nós tínhamos passado por ela. Ele faz, porque tu já imaginou? Quando é bom, só quando convém ele faz você lembrar. Lembra.
Agora eu vou te falar uma coisa. Quando Deus te restituir, não se esquece de onde ele te tirou. E lá da Lodebar, da terra do esquecimento. É final de Lodebar para você. Tu aguentou tanto tempo, mas só um pouquinho, só um ratito. Uma coisa mínima. E tu vai ver. Não importa se aqueles que estão contra você têm mais condições do que você, são poderosos. Poderoso é Deus. Eu costumo dizer que um com Deus é maioria. E eu tenho experiência, eu tenho experiência. Já aconteceu várias vezes comigo, de pessoas se levantar contra mim, assim, igual, sabe, bando de maribondo, assim. Vem ali a corja toda. E eu sozinha, quer dizer, sozinha não, porque eu nunca estou só. Deus. Aí Deus diz, vai lá e ora. Pede as armaduras de Deus. Pede, porque aí eu vou te esconder. O Salmo 91 está escondido na sombra do Onipotente. Passa por você e não te vê. Não te vê, porque tu está escondido ali. Deus está te escondendo dos teus inimigos. Eles têm olho, mas não te vê. Tem mão, mas não te pega. Nem pensamento mal possa ter para contigo. Porque Deus bloqueia. Bloqueia. Mas tem luz. Deus guarda, não tem problema não. Deus sabe como fazer as coisas. Ele não é aprendiz, não. Ele é o pai da sabedoria. A sabedoria é dele. Então, não se preocupa. E aí, o que aconteceu? Aqueles que se levantaram contra mim, que sou tão pequenininho e insignificante, caiu igual, sabe, dominó, que tu coloca aqueles tudo assim bonitinho, que quando cai um vai caindo a fileirinha assim? Era gente de braço quebrado, era gente que levava porrada, e eu ali só filmando ali no quadradinho ali, filmando tudo. Quando o negócio vinha pro meu lado, sabe, Deus pegou assim, ó, deu uma virada assim, volta pra lá, porque aqui tu não tá vendo nada. É assim que Deus faz. Ele protege todo aquele que é fiel, que anda nos seus caminhos, fazendo a vontade dele. Pode, quem quiser falar, não, ela está passando por isso porque ela está em pecado, ele está passando por isso porque está em pecado. Nem sempre. Jó, lembra de Jó? Os amigos de Jó disseram, Jó, confessa, Jó, tu está passando por isso porque tu está em pecado. Deus ficou tão revoltado, tão brabo com os amigos de Jó, que ele disse, eu não recebo as orações dele se o meu servo Jó não orar por ele. Vai lá pro meu servo Jó orar por vocês, porque senão eu não recebo. Tá vendo só? Deus sabe. Então não se preocupa porque estão fazendo coisa contra você e, ai meu Deus, e agora quem vai me defender? O próprio Deus. O próprio Deus é que nos defende. A gente às vezes fica olhando para o lado, meu Deus, eu estou sozinho. Nós não estamos. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós nunca estamos só. Nunca estamos só. Deus envia anjo, ou ele desce ele mesmo e vem e faz com as próprias mãos. Mas ele dá a vitória. Dá a vitória e vai restituir. É tempo de restituição. E aqueles que estão no teu caminho pisando, sendo pedra de tropeço, atrapalho, vai ser esmagado igual o trator passa por cima de uma barata. Ou sai do caminho enquanto é tempo, ou vai ser esmagado igual o trator passa por cima de uma barata, de uma cacalaque. É desse jeito. Tá pensando que eu tô brincando, Então paga para ver. Se você está pensando que eu tô de brincadeira, paga para ver, que tu vai ver se eu tô de brincadeira. Eu não tô de brincadeira. Eu não brinco com as coisas de Deus. Se tem uma coisa que eu não faço, é isso. Não. Pode até me chamar de doida, mas isso eu não faço. Também nem rasgo dinheiro. Não faço isso não. Então, anda nos caminhos do Senhor, faça a vontade dele, porque ele te tira dessa Lodebar e vai te restituir tudo que foi roubado de você, tudo aquilo que foi surrupiado de você, Deus vai te restituir, um por um. Não vai ficar nada do teu suor na mão dos teus inimigos, porque Deus vai te devolver, amém? Glória a Deus, aleluia. Então vale a pena. É com sacrifício? Porque ninguém faz a obra de Deus para dizer, eu faço a obra de Deus só na maciota. Que maravilha, eita, é só maravilha. Não é não, meu filho. É choro, é gemido, Por quê? Por quê? Se está escrito que o reino do céu
não é dado para ninguém de graça. É tomado por esforço. Aquele que vai fazer a obra de Deus, vou fazer a obra de Deus porque eu vou só ganhar um rio de dinheiro, porque eu vejo tanta gente aí com malotes e malotes de dinheiro, com rios e rios de dinheiro, que tem jatinho, que tem limo, que tem isso, que tem aquilo. Ah, é por isso que tu vai fazer a obra de Deus? Ou tu vai fazer a obra de Deus porque tu quer ganhar a alma, quer que Deus salve muitas almas? Se for por isso, Deus vai te dar unção. Agora, se for para tu ganhar rio de dinheiro, aí o pacto é com o outro lado, lá com o capeta. É para lá. Porque Jesus atravessava Samaria por causa de uma prostituta que estava lá buscando água daquele poço. Quanto dinheiro aquela mulher tinha para dar para Jesus? Jesus não andava por causa de dinheiro, não. Ele ia por causa de uma pessoa. Ele chegava num lugar onde tinha meio mundo de gente, ele curava um. Ah, mas tu não é Jesus? Por que tu não cura todo mundo? Foi assim que o Satanás falou para ele. Tu não é filho de Deus, então por que tu não te joga de lança daqui abaixo? Porque foi dado ordem aos teus anjos para te guardar nos teus caminhos. Tá vendo só? Então o Satanás vai sempre usar a pessoa para nos afrontar. Mas quando ele pensa que ele está nos afrontando, é ele que está caindo, porque ele já é um caído. Ele é um derrotado. É um derrotado. Satanás é derrotado. Jesus foi lá, tomou a chave dele, desceu lá nas profundezas e tomou a chave dele. Eita, Jesus, glória a Deus, aleluia. E aquela porta que tu estava dizendo, meu Deus, será que essa porta vai se abrir, Senhor? Abre essa porta. Deus diz, hoje eu abro essa porta. Eu abro e você vai passar por ela. Eita, glória a Deus, aleluia, aleluia. Todo peso, todo cansaço, todo fracasso, todo espírito de derrota, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo, bate em retirada agora, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Glória a Deus, aleluia. Então receba aí tudo que tu precisa, no nome do Senhor Jesus. Você que está aí no hospital, que está internada aí, no nome do Senhor Jesus, receba a tua cura aí. No nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, consagra esta água, este azeite, essa peça de roupa, meu Deus, tudo que está aí do lado desse celular. Pai, no momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada, sarada de toda e qualquer enfermidade. No nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu te peço também, meu Deus, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, Pai, que não vai ser só essa pessoa que está ouvindo, mas toda a sua descendência, Pai, que seja tocada, seja liberta, seja livre de toda tribulação, Pai, e que a mente dela, que estava cauterizada aqui, vem ser cheia do teu amor, vem ser cheia da tua presença, o coração, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, todas as escamas dos olhos venham a cair, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, Senhor, dê a vitória para o teu povo em todas as áreas das nossas vidas, Senhor, no nome do Senhor Jesus, dá crescimento para essa obra, Pai, restitui, Pai, tudo aquilo que foi roubado, Senhor, anos e anos, que o cafanhoto, a locusta comeu, devorou o pulgão, seja repreendido esses demônios agora, no nome do Senhor Jesus, que a restituição de Deus vem sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre toda a nossa descendência, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, espírito de miséria, caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo o espírito de tranca-rua, o espírito da Jezabel, da Pombagira, da Maria Mulambo, Zé Pelindo, todos os demônios, espírito da derrota, do fracasso, da bancarrota. No nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada Satanás e seus demônios. Vai saindo da vida, dos projetos, dos negócios, da finança do povo do meu Deus. Vai batendo em retirada Satanás e seus demônios. Vai caindo por terra toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, no nome do Senhor Jesus, cai por terra. Pai querido, Pai amado, eu te peço que o Senhor toca na vida desta pessoa, que o espírito da loucura entrou, no nome do Senhor Jesus, espírito da loucura, bate em retirada, espírito da depressão, vai saindo agora, no nome do Senhor Jesus, espírito do medo, no nome do Senhor Jesus Cristo, cai por
terra. No nome do Senhor Jesus, todo pavor noturno vai batendo em retirada. Espírito do câncer, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Esse demônio que tirou este homem, esta mulher de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas, para o mundo da prostituição, vai saindo Satanás e seus demônios, vai saindo agora da vida, da casa, dos projetos. No nome do Senhor Jesus Cristo, toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo, toda oração contrária, toda palavra de maldição, todo pensamento mal lançado contra nossas vidas, caia por terra agora no nome do Senhor Jesus. Pai, nos blinda com teu sangue, Pai, no nome do Senhor Jesus, nós e todos os nossos projetos, toda a nossa descendência seja blindada pelo sangue do Cordeiro, no nome do Senhor Jesus. Pai, envia tua legião de anjos, Senhor, nos nossos trabalhos para remover todo espírito de contenda, todo espírito de inveja, todo pensamento mal contra a nossa vida, contra os nossos projetos, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Envia essas legiões de anjos, Senhor, no nosso lar, em cada canto desta casa, para repreender todo espírito de inveja, toda oração contrária que foi feita, lançada contra esta família, contra esta casa, toda obra de feitiçaria que foi feita contra esta família para destruir esse casamento, para destruir esse relacionamento, para quebrar esta aliança, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Todo anseio maligno contra a nossa casa, contra a nossa vida, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, em cada leito desses hospitais, Pai, para tocar naqueles que estão internados, Pai, que está em coma, teve infarto, paralisia. Pai, no nome do Senhor Jesus, toca para curar o teu povo, Pai, sequela de acidente, sequela de cirurgia, toca, Senhor, e cura o teu povo, Pai. Visita, Senhor, aqueles que estão lá bem longe, onde não tem acesso a nada, mas tem acesso a Ti, Senhor. Toca, Senhor, visita, Pai, o Teu povo ao redor do mundo, Pai, visita, Senhor. Pai, visita as cadeias, Pai. Aquelas pessoas que foi presa por engano, Senhor, está ali daquela cadeia, pagando por um crime que não cometeu, Senhor. Seja advogado do teu povo, seja juiz e liberta o teu povo de toda a prisão, Senhor. Físico ou espiritual, liberta, quebra as correntes, destrói as portas, rebenta os cadeados e liberta o teu povo. Visita também os manicômios e liberta o teu povo de toda a tribulação, Pai. Aonde tiver um clamor, Pai, aonde tiver um povo clamando por teu socorro, Pai, que o Senhor esteja socorrendo, tocando do alto da cabeça, a planta dos pés e curando de toda e qualquer enfermidade no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.